Oficina de Casa, eu sou Marcelo Aguilera e este é mais um vídeo do nosso canal. Eu gostaria de apresentar para vocês hoje um instrumento de medição, o paquímetro. Paquímetro é um instrumento para se fazer medições internas, externas, de profundidade, que é esse aparelhinho que está aqui em cima da bancada. Eu tenho aqui 3 modelos que fazem exatamente a mesma coisa. Só o que muda entre eles é a maneira de fazer a leitura da medida que você está realizando. Eu particularmente gosto muito, adoro instrumentos de medição, acho peças inclusive muito bonitas, quer dizer, são peças feitas de inox, é precisão pura. E para realizar trabalhos na sua oficina, para fazer as coisas, você regularmente vai precisar de precisão para fazer acontecer os seus projetos. Então, eu quis trazer para vocês esse instrumento porque ele a princípio ele é difícil, parece que é difícil de usar e tal, mas ele é muito simples de ser usado. É só entender como ele funciona. Eu estou aqui com alguns exemplos para ilustrar o funcionamento de cada um deles, né? Eu vou começar aqui com esse daqui, que é o paquímetro universal. O paquímetro universal ele tem 2 escalas, que é uma de milímetros e uma de polegadas. Então ele tem, qualquer paquímetro, né? Ele tem uma pinça grande que você vai medir a medida externa das peças. Tem outra pinça aqui, menor, que é para você medir fazer medições internas. E aqui tem uma ponta, que à medida que você abre a pinça aqui, essa ponta sai. Essa ponta é para medir profundidades. Então, um exemplo. Eu tenho aqui um eixo de aço inox. Então, vamos medir quanto tem esse eixo. É importante que você posicione o paquímetro perpendicular para você pegar o máximo do diâmetro dele. Então, quer dizer, eu não posso medir ele assim, eu não vou ter uma precisão, eu preciso estar com ele perpendicular. Então tá aqui, fechei a pinça, estou fazendo uma medição externa. Então, fazendo aqui a leitura, eu tenho 1 polegada, aqui. O 0 desta escala está batendo com o 1 da escala de polegada. O 0 da escala de K, que é correspondente à escala de milímetros, está batendo em 2,54. Por quê? 1 polegada é igual a 25,4 milímetros. Então, tá aqui, eu fiz uma leitura, uma medição externa. Um outro exemplo, eu quero descobrir o diâmetro dessa polia. A mesma coisa, eu abro e faço a medição aqui interna. Eu estou fazendo uma medição dentro da polia, mas é uma medição externa. Então tá aqui, eu fecho e faço a leitura. Aqui no caso tem 2 polegadas, vou falar em milímetros, tem 73 milímetros. Então, no dia a dia, quando você está realizando situações na sua oficina, ele é extremamente útil. É uma situação muito simples. Você precisa fazer um furo-guia para colocar um parafuso na madeira. Então, digamos que eu vá parafusar esse parafuso aqui. O parafuso tem a rosca, que tem um diâmetro, e tem o miolo da rosca, que tem outro diâmetro. Então, para você fazer um furo-guia, você precisa usar uma broca que tenha a medida interna do parafuso, do miolo dele. Então, você tem aqui na pinça 2 chanfros que deixam como se fossem duas faquinhas aqui. Isso ajuda você a chegar em lugares estreitos, que é o caso de uma rosca de parafuso. Então eu ponho aqui e fecho. Eu estou pegando, vejam, eu estou pegando a parte do miolo do parafuso. Então,
Agora aqui eu posso fazer a medição, isso está me dando 3,2 milímetros. Então esse é o diâmetro da broca que eu vou precisar usar para fazer um furo guia. Digamos que eu tenha que medir a broca. Então, por exemplo, aqui é uma broca mais grossa. A mesma coisa. Fecho aqui, estou posicionando ele perpendicular à broca e tenho uma medição aqui de 10,2 milímetros. Então, é um instrumento extremamente útil, porque tudo que você precisar medir, você vai medir com precisão. Agora aqui, por exemplo, eu tenho um anel de inox. Esse anel eu consigo medir ele internamente. Aí eu vou usar o que? A outra pinça. Essa outra pinça serve para você medir, fazer medições internas. Então eu abro aqui e encosto a pinça dos dois lados. E como é redondo, eu tenho que encostar no eixo, perfeitamente no eixo desse diâmetro. Então eu faço aqui a leitura, eu tenho 20,75 milímetros. Deixa eu pensar se eu estou falando certo. 20,7 milímetros. Às vezes precisa pensar no que você está fazendo, prestar atenção para não errar na sua medição, na sua leitura. Por exemplo, se eu for medir esse parafuso usando uma régua, eu vou ficar aqui tentando alinhar um lado e outro, tá? Você perde a precisão. Como o paquímetro é uma pinça, você encostou dos dois lados, faz a leitura, é tranquilíssimo. Aqui eu falei metal, mas você pode usar ele perfeitamente com madeira. Então, por exemplo, eu tenho um furo aqui que não está vazado. Eu pego aqui, encosto o paquímetro e desço aquela agulha que tem atrás e encosto lá no fundo. Então a agulha desceu esse tanto. Esse tanto corresponde a 37 milímetros. Uma outra situação, por exemplo, eu preciso medir daqui até aqui. Daqui até aqui. Eu encosto o paquímetro aqui, abro ele e coloco esta parte aqui na borda. Então eu realizo a leitura, eu tenho 139 milímetros. Então, não importa o que você vai medir, você vai ter precisão nas suas medições. Como eu mostrei no início, eu tenho aqui 3 modelos diferentes. Esse daqui é um modelo universal. Você realiza a leitura nas escalas que estão aqui. Este outro modelo é um modelo digital, onde você tem um visor e à medida que você abre a pinça, ele vai mudando, dando a metragem que você tem aqui dentro da pinça. E ele mede tanto em milímetros como em polegadas. Então, por exemplo, aqui eu tenho 0,927 polegadas. E tem um terceiro modelo, que é esse com relógio. Ou seja, você faz uma medição na escala. Então, vamos dizer, eu coloco aqui 10 milímetros. Esses 10 milímetros vão corresponder à posição 0 no ponteiro. E aí, cada giro que ele der, no caso deste paquímetro, cada giro que ele der, meio giro vai corresponder a 1 milímetro. E aqui eu tenho uma escala de 0 a 10 que vai me dar os décimos e os centésimos de milímetro. Só por uma questão prática e para mostrar para vocês como é feita a medição, como é feita a leitura da medição, eu vou mostrar para vocês a leitura da largura desse sarrafo usando os 3. Então eu vou começar aqui pelo universal. Eu abro.
Um recurso que o paquímetro tem, você pode travar a pinça, você aperta esse parafuso e ele trava na medida. Isso é legal para você não perder a medição. Então tá aqui, fiz a medição. Travei. Então agora eu vou interpretar a escala que eu tenho aqui. Vamos medir em milímetros. Então eu tenho aqui 10, 20, aí conto aqui esses tracinhos, eu tenho 24 milímetros. Agora eu preciso olhar na escala de baixo para ver qual o risco de baixo se alinha com o risco da escala de milímetros. Esse é um paquímetro para pessoas que enxergam bem ou usem óculos, porque você realmente tem que enxergar o alinhamento dos risquinhos. Então aqui olhando, qual o risquinho que está bem alinhado? Eu diria que o 4 alinhado com o 40, está bem alinhado. Eu tenho 24,4 milímetros. Vamos conferir? Eu vou usar aqui o digital, que me dá a medida perfeita. É só bater. Então eu vou pegar aqui, olha, vou fazer essa medição interna com o digital em milímetros. Eu falei 24,4 milímetros. Vamos ver. 24,38, 39, 40. Então eu estou confirmando que a leitura que eu fiz aqui na escala, contando os risquinhos e vendo qual que se alinha, bate com o digital que me dá a leitura já na hora. A mesma situação com o de ponteiro aqui, o de relógio. Eu abro aqui o de relógio e realizo a medição. Então tá aqui. Eu vou travar para não perder a medição. E agora eu vou fazer a interpretação. Eu tenho que olhar primeiro na escala de baixo. Então eu tenho 10, 20 e aí eu conto 1, 2, 3, 4. Aí eu realizo a leitura desse ponteiro. Esse ponteiro saiu do 0 e andou até o 30, até o 32. Então aqui já deu uma leitura um pouco menor do que os 24 e 40, deu 24 e 32. Então está existindo aí uma variação. Isso pode ser o quê? Alguma diferença aqui na madeira ou mesmo alguma diferença porque olha, se eu mostrar para vocês aqui o movimento do relógio, vocês, conforme eu aperto, ele mexe, olha. Olha, aqui já chegou perto dos 40, ó, passou até 44. Então, ou é diferença na madeira, ou é diferença de quanto eu apertei aqui o relógio. Vejam, é muito sutil a diferença, olha. O ponteiro realmente, ele mede os décimos e os centésimos de milímetro. Então, assim, eu diria que é uma ferramenta incrível para se ter na oficina, para fazer coisas precisas, para tirar medidas precisas. Fica aí a minha dica para vocês terem assim, cada vez mais sucesso nos seus projetos, com medidas perfeitas e bem medidas, né? Eu espero vocês no próximo vídeo e um grande abraço.